Eu gostaria que colocasse aí no quadro o versículo que nós lemos aqui nesta noite, como leitura introdutória do culto. Glória a Jesus. Você lembra qual foi? Graças a Deus, 1 Coríntios, o capítulo foi o 15 e o verso foi o 58. O apóstolo Paulo ele está tratando da ressurreição. Você vai ver aí os primeiros versículos, a epígrafe do texto. Ele está tratando de um assunto que ele enfrentou algumas polêmicas dentro desse texto, mas ele é como se estivesse até mesmo em um debate em relação à ressurreição. Alguns criam, outros não criam, né? E ele então ele está ensinando, e com algumas pessoas parece até que está debatendo acerca da ressurreição de Cristo. Louvado seja o nosso Salvador Jesus. Então ele começa o texto dessa seguinte maneira: Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Pois ele também sois, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então o apóstolo Paulo ele começa trazendo uma advertência aos irmãos, que ao observar o texto a gente percebe que esses irmãos estavam sendo influenciados por outras religiões ou outras seitas, que estava se misturando ao ensinar aos irmãos, e Paulo então está lembrando aos irmãos da ressurreição de Cristo, porque no verso 2 ele diz assim, porque por eles também sois salvos. Ou seja, irmãos, venho lembrai-vos do evangelho que eu vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda persevereis. Por ele vós sois salvos, se retiverdes a palavra tal como o preguei, a menos que tenha crido em vão. Então, observando essa forma de Paulo falar, a gente entende que, de uma forma sutil, Paulo está advertindo os irmãos acerca e forma de que eles tenham crido em Cristo. Então ele disse: vos servir ao Senhor, lembrando daquilo que eu vos ensinei. Ou seja, esse evangelho será o bastante para vos salvar. Porém, se não, é como se eu tivesse pregado em vão para vocês. Né? E esta palavra, ela continua ecoando em nossas vidas até hoje, porque a palavra de Deus, ela vem sendo anunciada. E se nós observarmos a palavra de Deus, aplicando na nossa própria vida, ela será o suficiente para nos salvar. Porém, se nós não observarmos tal como ela é, e fazermos vista grossa porque a palavra de Deus nos ensina, então, com certeza, a nossa crença em Cristo, ela se torna em vão. E tudo aquilo que é vão não significa nada para Deus. Né? Aí vem o verso 3, ele diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Essa foi a palavra que o apóstolo Paulo está empenhado para que os irmãos compreendam
a razão de estar servindo a Cristo. Não é diferente nos nossos dias. Enquanto nós não compreendemos a razão pela qual nós estamos na casa do Senhor, é como se a nossa crença fosse em vão. Porque então você vai estar na casa de Deus, mas ao mesmo tempo vai estar envolvido com outras coisas que não diz respeito às coisas de Deus. É como se a sua crença não fosse crença. É como se você cresce pela metade em Cristo Jesus. Mas o que eu tenho a dizer para os irmãos é que o Senhor Jesus, Ele falou que nos comparou como uma ovelha do seu pasto. Ele nos comparou como pessoas que Ele chamou para como um rebanho seu. E ainda diz que nós recebemos até a marca de Cristo. Então, por essa razão, não é conveniente que nós tenhamos duplos pensamentos quando estamos servindo a Deus. Não importa onde que eu estiver, no trabalho, na condução, né? Na escola, no exército. Aonde nós temos mais contato com pessoas que não têm entendimento de quem é Deus. Mas nós, servos, ovelhas, vamos estar neste meio. Então, se nós não soubermos realmente em quem temos crido, a nossa crença será de pouca valia. Porque eu preciso crer, eu preciso confiar e preciso anunciar. Esse anunciar é por meio verbal, por meio do meu comportamento, por meio de minhas atitudes. São formas que as pessoas podem me identificar como alguém que decidiu-se por Jesus em servi-lo. Então, logo alguém vai ver algumas diferenças em mim. Enquanto eu não crer conforme o evangelho que nos foi pregado, eu vou estar ainda vivendo como Pedro antes de ser convertido a Cristo. Ele estava no meio, andando com Jesus, e até propôs em defender Jesus, se acaso viessem a perseguição para prendê-lo. Ele disse, de maneira nenhuma eu deixarei com que isso aconteça. Ou seja, ele ainda estava vivendo uma vida não presa a Cristo. Ele ainda não tinha entendido o que era isso. E quando prenderam a Jesus, ele que disse que não deixaria Jesus de maneira alguma, ele seguiu Jesus de longe, observando o que estava acontecendo com Jesus. E quando ele foi questionado, você é um dos dele, você fala igual a ele? Ele disse, não, eu nem conheço esse homem. Só que Jesus já havia advertido ele antes, dizendo a ele o seguinte, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Pedro estava vivendo um cenário aonde tudo isso iria acontecer e Pedro ainda estava tão distante que ele negou Jesus a primeira vez. Ele negou Jesus pela segunda vez. Quando ele nega Jesus pela terceira vez, então o galo cantou. E aí, quando o galo canta, ele cai em si, ali ele se converte. Quando o galo canta, ele cai em si e diz, meu Deus, neguei a Jesus, conforme ele havia me falado.
Ele entendeu o que estava acontecendo. Mas então ele tomou atitude dali por diante. E foi um dos maiores apóstolos de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo agora está tentando botar na cabeça dos irmãos que se eles não crescem em Jesus conforme o evangelho que eles tinham ensinado, então a crença deles seriam em vão. Eu sei que às vezes o evangelho não é tão fácil como às vezes as pessoas pensam. Às vezes o fato só de ir à igreja não resolve o nosso problema. Ajuda. Porque cada vez que a gente vai à casa do Senhor, a gente vai ouvir palavras que vai nos confrontar. A gente vai ouvir palavra que vai nos ajudar. A gente vai ouvir palavra que vai nos edificar. Mas enquanto eu não tiver uma decisão minha, por crer em Jesus conforme Ele é nos apresentado, a gente vai estar andando, como diz os irmãos do passado, um pé na igreja, preste atenção aqui, por favor, e outro fora da igreja. Ou seja, nós vamos estar servindo a Deus e servindo ao mundo ao mesmo tempo. Eu tiro momento para servir a Deus, mas também tiro nas horas vagas servindo ao mundo, fazendo as coisas que o mundo oferece. Mas Paulo está falando da ressurreição. Ele está botando para os irmãos que se crê no Evangelho conforme o Evangelho é anunciado, eles não vão se perder. Né? E aí o verso 4 diz assim: o que foi sepultado ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, ou seja, até aquele momento em que Paulo estava escrevendo essa carta, né? Porém, alguns dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e ao final, depois de todos, foi visto também por mim. Preste atenção nisso aqui, irmãos. O verso 8. Coloca o verso 8 para nós aí no quadro, por favor. Glória a Deus. Oh, maravilha de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Depois que Jesus apareceu após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos, Jesus apareceu aos irmãos, seus seguidores. Depois Jesus aparece aos discípulos, né, aos apóstolos. E Paulo diz que ele apareceu para mais de 500 de uma só vez. Depois de todas essas aparições, no verso 8, ele vai dizer assim: no final, depois de tudo, foi visto também por mim como um nascido fora do tempo. Ou, em outras tradições, qual está ali no quadro, por um abortivo. Esta palavra me chamou a atenção. Essa história de abortivo, que negócio é esse? O Senhor aparece aos discípulos, aparece aos irmãos, aos discípulos, depois aparece para uma multidão de mais de 500 pessoas, e de repente ele vai dizer que Jesus também apareceu para ele, fora de tempo, ou como um abortivo. Então eu fui ver o motivo,
A tradução desta palavra, que é uma palavra grega, de onde vem essa tradução, e está escrito assim, a palavra é hekatroma, que significa literalmente nascido fora do tempo, um nascimento anormal, um afeto que não chegou ao desenvolvimento normal. Paulo usa essa expressão como uma figura de linguagem para falar de si mesmo com profunda humildade. Com essas palavras, ele estava dizendo que ele não era digno. Joselma cantou um louvor aqui hoje que combinou muito bem com essa palavra que estava para trazer. Paulo, com essas palavras, estava dizendo que ele não era digno de que Jesus viesse ao encontro dele. Por que Paulo está dizendo que ele não era digno? Porque Paulo reconheceu que ele era um perseguidor da igreja. Paulo fazia atrocidade com os irmãos da igreja. Ele ele achava que estava servindo a Deus. Quando ele servia em uma religião do Sinédrio, daquele grupo de pessoas religiosos, e Paulo defendia aquilo, achando que a verdade estava ali. E quando alguém surge pregando um outro evangelho, anunciando a salvação por meio de Cristo, rompendo com alguns dogmas daquela época de religiosidade, Paulo, então, se influencia, pediu carta para as autoridades para perseguir a igreja, matando, né? Ferindo, açoitando irmãos. A prova disso foi quando pegaram Estevão, um diácono da igreja, que apredejaram Estevão, açoitaram, Estevão morre apredejado. E Paulo havia consentido tudo aquilo. Mas o que ele não pôde entender, que mesmo quando Estevão está sendo apredejado, Estevão olha para eles e diz assim, não impute esses pecados. Ele está sofrendo e ainda ora pelos seus agressores, pedindo a Deus que não imputasse aqueles pecados. E quando Estevão olha para o céu, nas horas de dor, ele viu o céu aberto. E ele viu Jesus que estava sentado à destra de Deus. E aquilo certamente o confortou. E deu ele condição de orar pelos seus agressores de uma maneira tremenda. Não impute esses pecados. Jesus lá na cruz repete palavras parecidas. Louvado seja o nome do Senhor, também orando pelos seus agressores. Porém, Paulo, com essas palavras, ele julgou Jesus teve um encontro fora de tempo, porque foi diferente dos discípulos. Paulo não esteve com Jesus, não andou com Jesus, não evangelizou com Jesus. Mas o Senhor foi ao encontro de Paulo. E aonde isso acontece? Lá no caminho de Damasco. Atos capítulo 9, né? Quando Paulo pede carta e vai em busca da igreja que lá estava para persegui-los, Paulo tem um encontro, Jesus vai ao encontro de Paulo. E Jesus fala para Paulo e ele ouve a voz, mas ele não via ninguém. E Deus diz, Paulo, por que me persegue? Duro para ti é recalcitar contra os arguilhões, contra a igreja do Senhor. Então, quando Paulo ele olha para trás, que ele vê esse quadro que aconteceu na sua vida, ele se julgava incapaz de poder receber esta graça de Deus. Mas quando nós chegamos, o verso 9 e o verso 10, o verso 9 e o 10, pode botar no quadro, por favor, vai dizer assim, porque eu sou o menor dos apóstolos,
que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. É o capítulo 15, vê só os versículos que é 9 e o 10, tá? Glória a Jesus. Nós vamos ficar só por enquanto, só no capítulo 15 mesmo. Eu acho que é só isso mesmo, mas já se foi. Graças a Deus. Mas então ele reconhece, então ele se julga incapaz, alguém fora do tempo, porque o Senhor veio ao encontro dele diferente dos demais. Então a humildade de Paulo era tamanha que ele reconhecia que ele não era digno de nada disso. Mas o verso 10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. É por quê? Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais dos que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele reconhecendo as atrocidades que ele fizera no passado e agora, aonde Deus o havia colocado, ele olhava para trás. Ele sabia que não era ele, mas a graça de Deus. Às vezes, irmãos, nós julgamos pessoas e às vezes a gente chega até a não crer naquilo que Deus pode fazer. Alguém que matou, alguém que roubou, alguém que às vezes fez coisas terríveis e um dia reconhece Jesus como Senhor e Salvador e alguém diz assim, depois que matou, depois que roubou, depois fez isso aqui, agora é crente, bota uma Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja. Alguém o condena. Só que a palavra de Deus diz que quando nós recebemos a Jesus como Salvador, as coisas velhas ficam para trás. E tudo se faz novo na nossa vida, ou seja, é o nascimento de novo que Jesus falou para Nicodemos. Necessário é nascer de novo. Nicodemo não entendeu muito bem esse negócio de nascer de novo, ele achou que tinha que voltar ao ventre da mãe, nascer outra vez, mas Jesus disse, não, não é isso. O nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Porque o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E o nascer do Espírito tem a ver com a semeadura da palavra. Quando a palavra entra nos nossos corações, então nós começamos a pensar diferente. Quando vem pensamento contrário, a gente repreende, porque a gente sabe que não vem de Deus. O inimigo pode tentar lançar pensamentos ruins, mas a Bíblia Sagrada diz que o passarinho pode até voar sobre a nossa cabeça, porém, ele não pode fazer o ninho. Vocês entenderam isso? Os pensamentos podem até surgirem, mas eles não podem dominar a nossa mente, porque agora nós somos de Cristo Jesus. Agora nós cremos no Senhor e a nossa crença, ela não pode ser vã. Eu não posso pegar a minha crença em Cristo e torná-la vã, porque senão eu sou apenas mais um na multidão que não criou. Eu confessei Jesus, mas de mentira.
Eu preciso confessar Jesus de verdade. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Importante de situações, importante, independente de situações, independente de aonde quer que eu esteja, onde eu estou, Ele é o meu Senhor. E eu vou falar isso através de meu comportamento. Eu vou falar isso através do meu testemunho. Eu vou falar isso através de palavras. Aquele que a boca só falava palavrões não vai falar mais. Porque ele agora confessa Jesus como Senhor. E a Bíblia Sagrada nos ensina que dos nossos lábios não pode pronunciar duas fontes de palavras. Nós não podemos dos nossos lábios sair duas fontes. Bênçãos e maldição não podem sair dos nossos lábios mais, porque confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Irmãos, a situação do abortivo nós falamos aqui nesta noite, mas tem um outro ponto que eu queria também passar para os irmãos. A expressão como abortivo nós passamos. Louvado seja o nome de Jesus, e Paulo continua ensinando aos irmãos, glória a Deus. Eu fiz umas anotações, mas estou meio perdido aqui agora, porque ficou em casa as anotações que eu fiz. Acho que não vou encontrar aqui a outra palavra que eu queria passar para os irmãos, o significado dela. No verso 29, no debate de Paulo, no versículo 29 do capítulo 15, Paulo continua ensinando aos irmãos, mas parece que havia uma tradição entre os que ouviam Paulo. No versículo 29, louvado seja o nome de Jesus, Paulo vai estar dizendo assim: de outra maneira, o que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? O que nós entendemos aqui é que Paulo está no meio de uma situação em que o povo não cria na ressurreição, mas alguém se batizava por aquele que já morreu. É como nos dias atuais, que depois que o camarada apronta, e quando morre, alguém vai lá mandar celebrar missa em prol daquele que morreu, como se aquilo pudesse alcançá-lo na eternidade. E na eternidade essas coisas não alcançam ninguém. O salmista Davi diz que depois que morre, ou seja, na sepultura ninguém tem como louvar o Senhor. Na sepultura ninguém tem como decidir nada. Mas o profeta Isaías diz que hoje é o dia aceitável do Senhor. É hoje, preste atenção, por favor. É hoje. É hoje que eu posso decidir a minha eternidade. Será com Cristo, será sem Cristo. Enquanto eu tenho vida, eu tenho autonomia para tomar essas decisões. E elas são individuais. Mas depois da morte, não há como fazer mais nada. Mas o apóstolo Paulo está enfrentando algumas situações de um grupo que certamente ensinava ou pregava, ou certamente ensinava isso, e ele está defendendo. Ué, se vocês não crêem que há ressurreição, então por que se batiza em prol dos mortos? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, o apóstolo Paulo está praticamente aqui no versículo 29, como se estivesse aqui num debate em relação à ressurreição. Louvado seja o nome de Jesus. Por fim, não vai dar tempo para a gente falar de todo o capítulo, porque o capítulo é grande, né? E muitas informações, quando a gente para poder atentar para isso. Mas nós vamos encerrar no versículo que nós lemos. Qual foi? Qual foi o versículo que nós lemos?
no início, verso 58. Então, preste atenção, por favor. Depois que ele passa essas informações, ele cobra aos irmãos em Coríntios que permaneça naquilo que ele havia ensinado, né? Que ele deveria crer no que ele havia ensinado. Então, agora, ele encerra no verso 58. E qual é a palavra que ele encerra no 58? Portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que eu posso dizer para os irmãos é que quando nós temos ciência da nossa crença em Cristo Jesus, então agora, meu querido, você não abre mais mão de Cristo. Porque você vai saber que com Jesus você vai vencer os obstáculos da vida. Isso não quer dizer que você não vai passar por provações, isso não quer dizer que você não vai ter problemas, que é o evangelho mentiroso que tem por aí. Isso não quer dizer que nós não vamos sofrer algumas decepções. Mas se você permanecer firme com Jesus, tudo isso passa. Mas a promessa do Senhor para a nossa vida está ali. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Então eu convido toda a igreja para a gente encerrar esse versículo agora falando o que está escrito lá. Bem compassadozinho, olha lá, 1, 2 e... Portanto... Nunca esqueça isso. A ressurreição é real. O apóstolo Paulo diz que os mortos ressuscitarão primeiro. No zoar da trombeta de Deus. Nós estamos aguardando. E quando você olha lá para a Venezuela, tu vê o que aconteceu lá, não deixa de não ser Jesus dizendo assim, aí o povo que o abandonou, o povo que não olha mais para Deus, o povo que acha que o Deus dele é o dinheiro, é o mamão. Né? Aí Deus vem dar uma sacudida na terra lá, é o que aconteceu, mostrando que ele ainda governa, ele ainda manda. Aí você diz assim, mas tinha muitos servos de Deus que também morreram. Para Deus a morte dos santos é o quê? A morte dos santos para Deus é privilégio, é vitória. Né? Louvado seja o nome do Senhor, porque a forma que nós vamos partir, nós não sabemos, mas sabemos que se partirmos com Cristo, nós vamos estar ou viverá também para sempre em sofrimento. Há dois caminhos, céu e inferno, não tem outro. Então, amados, nós encerraremos esta palavra aqui. Em uma outra ocasião, nós voltaremos a ela, e aí eu vou estar com mais detalhes, importantíssimo, de coisas que a gente vê, às vezes a gente lê e não observam. Às vezes, os pequenos pontos, né? Interessante. Os pequenos pontos interessantes, às vezes, na palavra de Deus, que a gente lê e às vezes a gente não para observar o que aquilo quer dizer. Mas o apóstolo Paulo simplesmente estava falando da sua humildade, reconhecendo que ele não era nada, mas a graça de Deus fez tudo isso acontecer na vida dele. Louvado seja o nome de Jesus. Aí você olha de onde você veio, olha a sua origem, olha lá atrás, olha onde você está hoje.
A graça de Deus te alcançou também. Louvado seja o nome de Jesus. A graça de Deus nos alcançou. Você está aqui hoje nesta noite, é porque a graça de Deus alcançou você. Louvado seja o nome de Jesus. E uma das coisas tremendas que Jesus disse é: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. É uma promessa de Jesus. Quando nós entregamos a Ele, Ele cuida da nossa vida. Ainda que nós achamos que Ele não está cuidando, Ele está ali. Louvado seja o nome de Jesus. Nós encerramos aqui, irmãos, essa palavra. Eu espero que você tenha compreendido acerca da ressurreição, é o que nos aguarda. Se nós não cremos na ressurreição, então a nossa crença também é vã do Senhor. Por isso eu preciso trilhar um caminho pelos quais eu não venha me comprometer para não alcançar esta ressurreição em Cristo Jesus. Amém?